Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E eu vou falar para vocês agora, nesse momento, quem está comigo. É uma pessoa que eu respeito muito, meu amigo, um excelente profissional e uma pessoa muito humana. A gente já vem há muito tempo conversando e também, no dia que eu convidei ele para vir no Fala Doctor, disse assim: Douglas, eu vou. É o Dr. Paulo Afonso Beltrame, ginecologista, obstetra, e que ele vai falar de um assunto, mulherada, ó, se liguem, sobre miomas uterinos, vai falar também sobre a esterilidade conjugal e, se sobrar, vai falar também sobre menopausa. Dr. Paulo Afonso, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, elevando mais ainda o Fala Doctor, pois aqui é um programa que tem o propósito de levar bem-estar, qualidade de vida e saúde a todos que estão nos assistindo. E contigo aqui, o programa vai mais além, pela tua experiência, pelo aquilo que tu faz, que tem essa vivência e tem autoridade no assunto. Meu amigo, seja bem-vindo. Eu te agradeço, é um prazer enorme estar aqui contigo, com os telespectadores, e espero que eu possa contribuir com algumas informações. Estou muito contente de estar aqui. Com certeza. Eu te considero muito, te admiro muito. Muito obrigado. Olha, eu fico muito feliz por isso, viu? E tocando nesse assunto, né, sobre a questão da mulher, né, que tem um envolvimento de hormônios, ganha filho, tem uma vida agitada, ela saiu das panelas e foi para o trabalho, hoje ela é todas as áreas. Então, dentro dos teus longas datas já de mais de 30 anos de atuação? Bem mais. Então, dentro desses 30 anos, imagina a tua experiência dentro de décadas tratando, né? Porque tu és mestre, tu és doutor, né? Um pesquisador também, e dentro de todas essas décadas, com certeza, teve evoluções. Existem, claro, aquelas doenças de sempre, porém, outras surgiram, e dentro dos miomas uterinos, vamos falar a respeito deles para elas que estão nos assistindo, toda a evolução de tratamento, como que se hoje tem uma prevalência maior ou menor? Na realidade são 42 anos. Olha aí, ó. 42 anos. Não é 4 anos, 2 meses, viu? E me honra muito, viu, de continuar trabalhando depois de todo esse tempo. Não penso em parar. Aqui entre nós, acho que a minha esposa e a minha filha não me deixam parar também, para não ficar em casa, né? E não, eu gosto de trabalhar, eu gosto do contato com os pacientes, me faz bem. Eu acho que, na realidade, o trabalho remoça. Isso é verdade. O trabalho mantém a mente ativa e mantém a alma viva. Isso é verdade. Eu acho que é muito importante. E ali no início do programa tu falaste em qualidade de vida. Eu acho que o ginecologista, ele precisa, mais do que nunca, focar em qualidade de vida da sua paciente. Procurar estimular a qualidade de vida, e para que ela tenha essa qualidade de vida, é importante que ela tenha a proteção do seu corpo. Como ginecologista, da proteção ginecológica. E eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do ginecologista, procurar fazer um diagnóstico precoce, procurar fazer um tratamento, e uma coisa muito importante, ter um tempo e escutar o paciente, que é uma coisa que está difícil hoje. Hoje o pessoal não quer, acha que é perda de tempo. Acho que é um ganho enorme de tempo tu escutar o paciente. E tem mais uma coisa que eu acho muito importante, isso aí eu agora me aposentei da universidade, mas eu sempre procurava passar para meus alunos. Olhem o paciente, olhem enxergando o paciente, porque durante uma consulta, durante a anamnese,
durante o primeiro contato, só no olhar o paciente, tu consegue identificar muitos problemas. Consegue sentir o paciente e, a partir daí, facilitar a condução da consulta. Mas, falando em miomas, o mioma uterino realmente ele é muito comum na mulher. Muitas vezes, a maioria das vezes, inclusive, é assintomático. Mas ele também apresenta sintomas, e quando ele apresenta sintomas, ele se torna importante e ele se torna grave. Para nós falarmos de mioma, a gente tem que definir o que é um mioma uterino. Claro. Né? O mioma uterino é um tumor benigno, acho que isso é importante que você coloque, muito raro ele malignizar, ele é benigno, e ele é um tumor da fibra muscular do útero. Existe uma desorganização do crescimento das células, da multiplicação das células, e acaba formando pequenas bolinhas que tem vários tamanhos. O mioma uterino, ele é, como eu disse, de fibras musculares, ele pode ser muito pequeno, de meio centímetro, de 1 centímetro, como pode ter até 15 centímetros. Pode ser o tamanho de um melão, uma bola de futebol de salão, inclusive. Tem pacientes que têm miomas no útero que se tu olhar o ventre, o abdômen, parece que é uma gravidez de 9 meses. Que coisa. É impressionante. E como sendo assintomático, não sente crescimento. Sente a barriga crescer, o ventre crescer, né, o abdômen. Mas quando ele é sintomático, ele pode dar, que é o mais importante, o mais grave, é o sangramento. Ela pode dar o que a gente chama de metrorragias, que são hemorragias, principalmente durante a menstruação. E pode alongar o período da menstruação. Por exemplo, se a mulher menstruasse durante 3 dias, ela começa a menstruar 4, 5 dias. Ela pode ter também dor no abdômen, pode ter dor tipo cólica menstrual, pode ter dor na atividade sexual, na relação sexual, e pode ter prisão de ventre também. Então, são sintomas, mas o mais importante realmente é a hemorragia. E o que causa, né? Na realidade, não existe assim uma certeza. É uma desorganização do crescimento celular, mas a gente relaciona muito ele com a dependência hormonal, que principalmente os estrógenos femininos, o hormônio feminino, pode predispor ao crescimento. Claro que a mulher tem que ter uma predisposição a desenvolver os miomas, porque tem mulheres que tomam a vida inteira anticoncepcional, depois fazem reposição hormonal, que é com estrógeno, e não acontece nada. O mioma ele acontece mais no período da vida adulta da mulher, e uma característica interessante que faz pensar que ele tem a dependência estrogênica hormonal é que quando a mulher entra na menopausa, em que existe uma diminuição hormonal pela diminuição da produção ovariana de hormônios, a tendência dos miomas é regredirem ou estabilizarem o crescimento. Olha aí. Naturalmente. Naturalmente. E então, para que a mulher ela sinta que tem esse mioma, provavelmente às vezes não vai no médico. Então fica crescendo. E daí a pouquinho vem o sangramento, e aí tem a percepção de que algo está surgindo de errado. Muitas vezes a mulher ela não deixa de fazer aquele exame periódico no ginecologista, e pode estar acontecendo de estar crescendo um mioma sem saber. Na realidade, o que a gente orienta os pacientes é que pelo menos uma vez por ano ela deva consultar o seu ginecologista. Essa consulta é uma consulta ginecológica completa, e aí nós vamos entrar vou dar uma pincelada num outro fator muito importante, que é a prevenção do câncer ginecológico. Que isso aí
fundamental. Quando a gente diz que o câncer tem cura, ele tem cura se for diagnosticado precocemente e se for tratado precocemente. E é fundamental, na consulta ginecológica anual, fazer a avaliação da mama através da mamografia, do ultrassom da mama e da região axilar. A palpação, o médico deve examinar a paciente. Acho que hoje em dia, e isso é uma das coisas que, se nós voltarmos para o início da nossa conversa, da evolução nesses meus 42 anos de profissão, que é a parte diagnóstica, a parte de o crescimento de exames. Eu participei aqui do primeiro ultrassom em Santa Maria, que foi trazido, foi importado, veio da Espanha, foi até, cito com muito orgulho, 2 professores meus, o Dr. Artênio Celestino Alves e o Dr. Pedro Rodrigues, que trouxeram da Espanha e foram à Espanha fazer cursos. Foi o primeiro ultrassom, ele foi colocado no Hospital de Caridade inicialmente, e era um marco. Hoje, se a gente pensar naquele ultrassom, era jurássico. É verdade. Mas sempre tem um começo. Exato. E graças a Deus, dentro desse começo tem a evolução tecnológica. Com certeza. E nós estamos presentes todos os dias. Aperfeiçoando cada vez mais, né? Exato. Cada vez mais. Agora é interessante esse negócio da evolução tecnológica. Antes de vir para cá, eu estava no consultório conversando com a paciente minha, uma senhora que estava com a filha, que deve ter uns 18 anos, 20 anos, e que nasceu comigo. As duas estavam consultando comigo. E aí eu citei um fato e disse para ela, olha, se fosse hoje eu teria filmado para a gente ficar documentado e guardado. E aí eu olhei para ela e disse, mas há 20 anos atrás não tinha como filmar. Não, o celular, principalmente, se usa muito hoje, né? Só com filmadora, mas aí quem tinha, né, naquela 20 época? anos, eu olhei para a menina, eu digo, essa menina estava na barriguinha da mãe. Hoje se vê foto de bebê recém-nascido direto, né? É direto. É algo documentado de imediato. E há 20 anos atrás não se tinha essa evolução, né? Exato. Estão gostando do assunto? Eu estou muito. E passa rápido quando a conversa é muito boa. Mas nós temos o segundo bloco para que ele continue, né, falando sobre a esterilidade. Esterilidade, essa aí até fiquei... Esterilidade conjugal ainda, né? Mas eu acho que nós ainda vamos ter que falar mais um pouquinho dos miomas, porque eu não tratei os miomas ainda. Não tratou os miomas, viu? Então, até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então com o Dr. Paulo Afonso Beltrame, e ele falou no primeiro bloco sobre miomas. E como ele disse, ainda não tratamos os miomas. Então vamos tratar dos miomas e depois nós vamos para os demais temas que ainda tem que abordar, e talvez algum vai ficar para um outro, né? Mas vamos lá, vamos falar agora do tratamento dos miomas. Na realidade, Douglas, eu acho assim, se a gente tiver que deixar um assunto para depois, eu não me importo, porque não adianta a gente falar um pouquinho sobre cada coisa e não desenvolver o assunto. Eu acho que
para o telespectador, para vocês que estão aí, eu acho que é importante dissecar mais o assunto e do quem que está ganhando é o espectador, né? Quem está ganhando são vocês, e isso é muito importante. Bom, como é que se faz o diagnóstico, né? Diagnóstico, né? A gente trata, a gente faz o tratamento, mas nós temos que ter o diagnóstico. Claro que o primeiro diagnóstico é a história da paciente, no caso de dor, de sangramento, como nós conversamos. Depois é o exame físico da paciente, em que o ginecologista tem condições de identificar que existe um útero aumentado, muitas vezes irregular, e aí se parte para diagnósticos daí de imagem. Hoje, a nossa grande arma dentro da ginecologia é a ultrassonografia, que ela pode ser feita abdominal pélvica, através do abdômen, ou intravaginal. Pelo ultrassom a gente tem condições de identificar o mioma e nós vamos saber algumas coisas importantes desse mioma. Nós vamos saber o tamanho do mioma, nós vamos saber o número de miomas que tem neste útero e principalmente nós vamos saber a localização do mioma, porque dependendo da localização é o tipo de tratamento, é a gravidade. Por quê? Porque o mioma, dependendo da localização, ele pode até dificultar uma gravidez, que daí entra na questão da esterilidade. Claro. Ele pode provocar um abortamento. Por quê? Agora eu vou explicar por que pode acontecer isso. Em seguida eu explico. Além do ultrassom, existe um outro exame aí um pouquinho mais complexo, mas que é também de muita importância, que é a ressonância magnética do útero. Ah, sim. E a ressonância é um exame que ele vai nos dar mais dados, vai aprofundar em termos do diagnóstico. E então, nós tendo o diagnóstico e já tendo feito o que nós começamos a conversar da importância da prevenção do câncer, que além na mama, nunca podemos esquecer do Papa Nicolau, que é o exame das células do colo do útero e da vagina. Exato. Existe um outro exame que se faz muito importante, que se chama colposcopia. É um aparelho o colposcópio é um aparelho tipo um microscópio, que a gente olha o colo do útero com lentes de aumento e conseguimos identificar inícios de ferida ou de lesões suspeitas de malignidade. E também um outro exame também que se faz, que se chama teste do Lugol, que é um líquido escuro que se passa no colo do útero e ele reage com as células do colo, e se a pessoa tem, por exemplo, alguma lesão, e aí entra a questão do HPV, aparece, a gente suspeita e aí parte para uma biópsia. A realidade, fazendo um parênteses, a medicina é uma coisa muito complexa e estranha. Tu viu que a gente vai conversando e vai surgindo, tem que cuidar para não fugir do assunto e entrar no outro assunto. E outra, entra em detalhes. E em detalhes que cada um tem mais a falar. Porque também agora, daqui um pouco, se a gente se descuida, começar a falar no HPV. Abrir um leque de importâncias também. Essa que a gente pode deixar para uma próxima daí. Exatamente. Bom, mas teve o diagnóstico preciso, cabal. Exato. E aí... Então, depois do diagnóstico, então se pode fazer o tratamento. Existe tratamento com medicações. Normalmente, o tratamento com medicação, ele é paliativo. Depende do tamanho também? Não, dependendo do tamanho. Tu usa ele, mas principalmente nos volumosos, para diminuir o tamanho e facilitar um próximo passo, que seria a cirurgia. Porque a cirurgia no mioma, ela pode ser feita de duas maneiras. A conservadora, em que só se faz a miomectomia, que só se tira os miomas. E a esterectomia, em que se tira todo o útero. Daí, quando que se faz? Em pacientes que já têm a sua prole formada,
que não vai ter mais filhos e que daí o útero ele já perde a finalidade e é um útero que está doente. Claro, é uma sim. doença benigna, mas ele está doente. Claro. Mas claro que, no meu ponto de vista, eu acho que sempre que nós pudermos ser conservador a nossa conduta, assim, de ser o menos agressivo possível, melhor. Então, se a gente conseguir só fazer a miomectomia, só tirar os miomas, melhor. O mioma, ele pode ter 3 localizações no útero. Ele pode estar localizado no lado de fora do útero, que é na parte externa do útero, que normalmente são os mais volumosos e os menos graves. Até a gravidez pode ter um curso normal junto com esses miomas. Existe um outro, esse mioma é chamado mioma subseroso, porque está na parte externa do útero. Tem um outro mioma chamado intramural, que ele está no meio da musculatura do útero. Esse também, ele é um pouquinho mais grave, mas não atrapalha a evolução de uma gravidez, dificilmente ele dá hemorragias. O mais complicado é o submucoso, que fica dentro do útero, junto do endométrio. Sendo bem abastecido também. E sendo bem abastecido. Bem abastecido. Na realidade, ele normalmente é pequeno, o volume dele é pequeno, mas ele prejudica, porque por que ele dificulta a gravidez? Porque ele tira o espaço de dentro do útero de nutrição do útero. Ele ocupa aquele espaço que seria importante para nutrir a gravidez. Então ele acaba prejudicando o que a gente chama que é a anidação do ovo, que é a fixação do ovo dentro do útero. E aí dá o abortamento. E também ele pode dar mais hemorragias, mais sangramento, porque ele está exposto dentro do útero. Esse mioma ele pode ser tirado por um procedimento hoje muito moderno que a gente faz, muito interessante, que se chama videohisteroscopia. Quando o mioma é no lado externo do útero, que é o subseroso, para retirá-lo ele pode ser tirado por videolaparoscopia, em que você faz um pertuito, um buraquinho na cicatriz umbilical e 2 aqui junto, onde normalmente faz a cirurgia, a cesariana ali. Isso. Aí você tira o mioma esse subseroso. O externo. Externo. O submucoso, que é o mais grave, ele pode ser feito por um procedimento chamado videohisteroscopia, que você entra através da vagina do colo do útero com a câmera de televisão, você localiza esse mioma e com a pinça conectada a um polo elétrico, a gente consegue descascando e cauterizando esse mioma. Tem uma alta precisão. Perfeita, tu tira só ele. Tecnologia. É muito bonito, é uma cirurgia, eu adoro fazer, é muito bonito. Entendeu? Confesso que foi difícil aprender, mas hoje eu domino e é muito bonita. Gosto de fazer a cirurgia. Eu acredito. E tem, claro, que quando o mioma é muito grande, existe um problema, que é como retirá-lo. Aí não dá para ser por videolaparoscopia. Teria que fazer uma cirurgia aberta, que se chama laparotomia. Só que, se o útero é muito grande, tu não tem que fazer como uma incisão, que é a chamada de Fine-Steel, que é a incisão junto onde você faz a cesariana. Teria que se fazer uma cirurgia, uma cicatriz longitudinal, que hoje em dia é extremamente desagradável e deselegante para a mulher. E isso a gente procura evitar ao máximo. Então, o que se faz? É muito interessante isso aí, por isso que eu estou colocando. Se usa de estratégias para diminuir esse mioma, deixar ele menor. E aí tu poder fazer a cirurgia ou por laparoscopia, videolaparoscopia, ou fazer a incisão junto da cesariana, que mais tranquilo, esteticamente não prejudica o paciente. E como é que se faz essa diminuição do mioma? Como é que é feito? Um mioma lá que, como eu disse, é o tamanho do melão, numa bola de futebol de salão. Como é que se faz? Pode ser feito com medicações
agonistas hormonais em que diminuem o mioma e se tu parar de usar, ele volta a crescer. Então, no momento, tu usa, por exemplo, 3 meses, diminui o mioma, aí tu opera. Não deixa ele voltar a crescer. Porque aí tu pode me perguntar, Douglas, assim, mas por que tu não fica usando sempre essa medicação? Daí tu vai deixar ele sempre pequeno. Só que essa medicação, ela a longo prazo, ela prejudica a parte óssea, levando a paciente a osteopenia ou osteoporose. Então, não pode ser usado. Ele é usado só no período de 3 meses, 4 meses, que daí não traz prejuízo nenhum. Claro. Tá? E existe uma metodologia fantástica também, que é a embolização do mioma. O que é embolização do mioma? É muito interessante. A gente entra pela femoral, que é aqui a vaso da perna, e através com catéteres muito delicados, a gente consegue chegar na artéria nutridora do mioma. E aí se usa o que se chama de embosferas, que são pequenas esferas, quase assim, muito pequenas, e que se obstrui esse vaso, essa artéria nutridora do mioma. E aí o mioma, o que acontece com o mioma? Ele para de receber a nutrição e ele mumifica. E diminui de volume. Eu tenho um caso de uma paciente muito interessante. Era uma paciente que tinha um útero, para vocês terem uma noção, o volume normal é de 90 a 140 centímetros cúbicos. Essa paciente, ela tinha 960, 980 centímetros cúbicos. Era 5 vezes, 6 vezes o tamanho. Era uma gravidez de 7 meses. Então, nós combinamos de fazer a embolização para diminuir o volume e poder fazer uma cirurgia mais estética nela. Essa história que eu estou contando tem uns 12, 15 anos. Até hoje não operei a paciente. Diminuiu o mioma, diminuiu o útero. Operar para quê? Assintomático. Não teve necessidade. Não teve necessidade. Mas olha aí. Então, é fantástico. Né? Isso é muito fantástico. Só que aí eu não operei a paciente, graças a Deus. Né? Não precisa cortar. Claro, então, fantástico. Então, E aí só faz o acompanhamento periódico. Faz o acompanhamento periódico dela. E recidiva. E recidiva. Olha, pode se formar outros miomas, mas esse não recidiva. Não, no mesmo lugar. Claro que essa embolização, ela, por exemplo, esses miomas submucosos dentro do útero, esses não deve ser feita embolização, não tem indicação. Se é um mioma, que tem um outro tipo de mioma que eu não falei, que é o pediculado, que ele fica pendurado lá de fora do útero, esse também não deve ser feito, porque pode necrosar, entende? Então, tudo tem indicação, né? Dentro da medicina, como dentro da odontologia, tudo que é o teu trabalho. Tem os que se preserva, tem outros que faz a cirurgia. Então, para cada caso é um caso. Exatamente. Exatamente. Olha, eu quero dizer para vocês que estou aprendendo muito sobre miomas. Acredito que vocês aí também em casa estão aprendendo muito. Talvez muitas já tiveram também esse tipo de situação, certo? E como é um assunto que se aborda e parece, né, parece simples, mas como falaste, tem muito mioma, né? O surgimento dele não tem como pegar e parar com ele, porque sempre vai ter um crescimento do músculo, né? Então é medicamentoso, é cirúrgico, às vezes é um caso de que se preserva, deixa, tudo vai depender também do risco que se corre. O que fica na região ali da nidação, que é o mais complicado, porque daí pode pegar e pode não ter uma gravidez, né? E também agora nós estamos chegando no final, né, do programa, mas não se preocupe, que logo ele vai voltar num outro programa, né, e vai vir acompanhado, que a gente vai falar então sobre a esterilidade conjugal,
Vamos falar sobre a menopausa, que é super importante, que são 2 assuntos também que merece praticamente um bloco, merece um programa e o outro programa para outra. Mas o mais importante é de tê-lo aqui, Dr. Paulo Afonso, e de ter essa experiência do meu lado, né, por uma questão de que não é só a questão da cura, mas tu é uma pessoa muito humana. Tu é aquela pessoa que as pacientes elas gostam de ti, e tu tem muitos pacientes, e que tu tem como se fosse um monge, né? Tu escuta mais, tu vê a reação daquela pessoa, tu quase que já faz o diagnóstico dela antes dela falar o que tem, ou até mesmo um diagnóstico mais precoce. Então eu quero te agradecer do fundo do coração de estar aqui no programa Fala Doctor, né? Fazendo com que o programa ele se eleve mais ainda, e que teremos mais vezes aqui, e que, como sempre peço, é que deixe uma mensagem, né, para o telespectador que está nos vendo agora, e essa mensagem, né, é sempre uma mensagem que na tua pessoa ela sempre vai abrir uma reflexão para quem nos está assistindo. Em primeiro lugar, Douglas, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, e a mensagem que eu posso dizer é muito simples, que todos vocês que estão escutando, se cuidem o seu corpo, cuidem a sua saúde, procurem o seu médico regularmente. Qualquer sinal, qualquer alteração, procurem o seu médico. Eu acho que isso é fundamental. E tudo isso procurando a qualidade de vida. Eu vou encerrar pelo que tu começaste, valorizando a qualidade de vida. A vida é tua. Tem uma coisa que o costume é uma coisa muito simples, mas o costume dá tempo. A gente normalmente, e vocês eu tenho certeza que toda hora dizem isso, como o tempo passa rápido, como esse ano voou, a gente não sentiu. Vocês já se deram conta que o tempo não passa, quem passa somos nós. É isso mesmo. Então vamos aproveitar os nossos momentos, vamos curtir a nossa família, curtir os nossos amigos e curtir a vida. Muito obrigado. É isso mesmo, e eu concordo plenamente com ele. Então, para vocês, uma boa noite e que Deus os abençoe sempre. E até a próxima. Aquele abraço.